Bem-vindos a mais um Mago do CX, diretamente aqui da Stay, nossa casa. E hoje quem vai contar um pouquinho das mágicas que fez no nosso setor é a Camila Ferreira, ela que é fundadora da RiseUp e já escalou o vulcão Vila Rica, lá no Chile, e já morou em 5 países. Camila, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu Queria que agradeço. você começasse contando um pouco da sua história, até dessas passagens, esses lugares que você morou, até do vulcão também. Claro, Favor. com certeza. Prazer estar aqui, compartilhar com vocês. Minha história, vamos lá. Começou por ser filha de mãe solteira, brasileira, né? Porque eu também já morei fora, então, brasileira, filha de mãe solteira. Estudei em escola pública aqui no Brasil. Me formei em economia. 10 anos da minha vida trabalhei com finanças. O que é diferente de alguns líderes de CX que começaram lá no atendimento e tal, não foi a minha jornada. Mas eu sempre tive essa veia de olhar para a questão da experiência. O meu primeiro trabalho foi vendedora de loja. Às vezes as pessoas me perguntam, como é que começou essa carreira hoje global? E quando eu falo, vendedora de loja, as pessoas, nossa, como assim? E acho que foi aí que começou essa paixão por CX, uma paixão ainda muito íntima. Fui para finanças, trabalhei em vários departamentos financeiros, em muitas diferentes multinacionais aqui no Brasil. E aí, num certo momento, depois de 10 anos em finanças, meio que bateu essa necessidade de explorar outros ambientes, outros departamentos. Fiz uma transição para a área do marketing. E aí eu me descobri que efetivamente eu queria ter um contato mais próximo com a experiência do cliente. Foi aí que eu fiz uma grande transição na minha carreira. Fui fazer MBA no IESE. Comecei minha carreira internacional e fui para operações para cuidar da experiência do cliente. É interessante falar que essa transição ela aconteceu fora do Brasil, né? Então, tudo isso, essas 3 movimentações, elas foram concomitantes. Eu saí do Brasil em 2015. Desde então, morei nos 5 países, Colômbia, Chile, Irlanda, Estados Unidos e México. Hoje eu voltei para os Estados Unidos. E eu fui trabalhar com experiência do cliente muito no B2B, em culturas muito diferentes, né? Então, falamos de América Latina, falamos de Europa, Estados Unidos, e comecei a ver o que efetivamente trazia esse cliente, fazer com que esse cliente retornasse. E o interessante é que eu sempre trouxe essa veia financeira, que me ajudou muito, porque eu acho que algumas vezes, quando a gente fala muito da linguagem, da experiência do cliente, a gente não tem tanta atenção da liderança, do C-level, e isso, para mim, eu sempre acho que eu consegui avançar mais rápido por ter esse lado financeiro. Então, para te contar toda essa história aí, que não é pequena, né? Eu tentei resumir, mas é isso, assim, venho de uma família muito simples aqui no Brasil, estudei aqui, fiz economia aqui, me formei, 10 anos de finanças, depois mais 15 anos agora em experiência do cliente, no mundo inteiro. E depois de 25 anos de corporativo, tomei a coragem de montar a minha própria empresa, então resolvi empreender nos Estados Unidos, como uma forma também de retribuir tudo que eu aprendi. Então, hoje eu faço mentoria, consultoria e palestras na área de experiência do cliente, tanto em português como em espanhol e inglês, e tenho me reconectado muito com o Brasil. Então, estar aqui hoje faz parte dessa missão de me reconectar, de trazer um pouco do que eu aprendi e também de levar, né, todas as maravilhas que o Brasil faz para fora. Perfeito. Camila, deixa eu voltar aqui na sua história, porque não, é importante para as pessoas, porque, trabalhei em finanças. Pera, mas em que pedaço? Aí você fala, mudei de carreira. Pera, você foi para uma empresa trabalhar e você entrou em finanças e lá dentro você tentou galgar outras áreas para migrar? Ou não, rompi, fui para um MBA? Então, eu acho que é legal esses detalhes para o pessoal entendendo. Como é que foi sua carreira de finanças primeiro? Que empresa você passou e meio que áreas de finanças? Vamos lá. Eu passei em todas as áreas de finanças, Tá. Eu acho que ao longo da minha vida, eu fui testando o que fazia sentido para mim. Tá bom. Então, eu já fiz tanto a parte de tesouraria, como contabilidade, como reporting, como relação com investidores. E eram empresas grandes? Sim, comecei a minha carreira na FMC, que é uma empresa química americana. Tá bom. Minha segunda empresa foi Ambev, depois eu fui Siemens, PepsiCo, Monsanto, e aí eu entrei para o mundo de tecnologia. Isso tudo aqui em finanças? Tudo em finanças. Nesse primeiro até... Tá. Exato. A única exceção é a Monsanto. A Monsanto foi quando eu comecei no marketing. Então, até PepsiCo, eu fui finanças. Financeiro. Tá. E quando você mudou para o marketing, você entrou primeiro na empresa em finanças ou você já conseguiu uma vaga em marketing? Eu já consegui uma vaga em marketing. Para contar, eu tentei fazer essa mudança dentro da PepsiCo, tá bom. Não consegui, mas assim, eu já tinha entendido que finanças para mim já tinha dado o limite e eu queria explorar outros departamentos, não consegui internamente. E eu falo que foi um presente que eu ganhei da Monsanto, porque eles estavam na época procurando uma pessoa para trabalhar no marketing que fosse com um background financeiro para justamente diminuir
esse gap que existia entre finanças e marketing. Então, assim, caiu no meu colo uma oportunidade que é uma de, né, numa vida inteira. Mas um ponto sobre isso interessante, né? Não é incomum histórias assim. Então, não é incomum uma pessoa que era do varejo foi para uma farmacêutica porque eles estavam buscando uma pessoa de varejo. Exato. Então, às vezes a gente fica meio travado. Nossa, mas eu sou de finanças, eu estou há 10 anos em finanças, eu sou financeira. Não, você não é financeira. Você tem um histórico na área de finanças. Então, não tenha medo. Esse recado primeiro, eu acho que é legal isso. Total. Não, você quer ir? Vai. Pode ser que não tenha na hora, talvez não fosse na Monsanto, mas alguém ia estar com uma visão dessa. Não, preciso de dar mais ROI aqui na área. Exato. Vamos trazer alguém que conhece disso e, puta, encaixou bem, gostei do perfil, sabe, né? A primeira coisa é você comunicar para o universo. Perfeito. Né? Às vezes as pessoas, elas guardam muito essas intenções para elas. Como se fosse vergonha falar. Exato. E eu fui super clara, fui super transparente na época na PepsiCo. Tentamos, não conseguimos, não tinha oportunidade, mas eu deixei claro que existia uma insatisfação da minha parte e fui pro mercado. Então, se eu não conseguia onde eu estava, eu fui pro outro. E assim... e eu vejo muito isso que você comentou, especialmente agora, depois que eu saí do Brasil. As pessoas querem uma carreira internacional, mas elas guardam para elas. Aí fala assim, mas a pessoa do meu lado foi e eu não fui. Mas você comunicou, você expôs. Tem um pouco de medo de ser ridicularizada. Nossa, você que é internacional? Qual o problema? Qual o problema? Exato. Acho que é mais uma escolha do que você consegue... Tem pessoas tão boas e ruins lá fora como tem aqui dentro. Não Exatamente. Tem ninguém super-humanos estão lá fora e a gente é... Absolutamente. Eu acho que tem uma relação... Às vezes você pega um brasileiro aqui, não importa a profissão dele, você pega ele assim e coloca na Austrália. Ele passa a ganhar 10 vezes mais. Você fala, mas... O que está errado, então? Era o país ou era a pessoa? Então, acho que por ver esse gap tão grande, ou esse medo da língua, cara, vai aprender. Vai aprender. E se expõe que a gente é muito bom. A gente é muito bom. Isso é super interessante, assim. Essa minha volta para o Brasil tem me revelado muito isso. Eu olho para o Brasil hoje com outros olhos. Legal. E a nossa cultura, ela é muito de adoração ao externo, principalmente Estados Unidos e Europa. A nossa cultura é muito americanizada. Uhum. Então, a gente cresce com os filmes dos Estados Unidos. Você cresce com aquela imagem de Natal em Nova York. Entendeu? As nossas músicas, elas são, na sua grande maioria, americanas. Agora tá vindo mais o espanhol, mas eu, quando cresci, eram as músicas americanas. Então, a gente tem essa adoração. A gente acha que só o que tem lá fora é bom, ou o que tem lá fora é melhor que o nosso. Não, e também você olha lá para fora e você vê que todos os maiores empreendedores do mundo estão nos Estados Unidos. Aí você fala, mas é porque eles são diferenciados num nível que não tem um brasileiro igual a eles? Ou é porque, cara, para um brasileiro fazer isso no Brasil é correr numa maratona com uma corrente no pé e o cara tá correndo com o tênis melhor tênis tecnológico da ASICS, sei lá, com a marca. Exato. Acabou. Não é porque você é melhor, é porque você tem a condição. Lá pode, lá tem o capital, lá tem a liberdade, aqui não tem. Lá tem a cultura. Tudo. E isso é o que fez com que eu tomasse a decisão de abrir a empresa lá nos Estados Unidos. Se eu estivesse no Brasil, eu estivesse no corporativo ainda. Por quê? Porque eu não teria a segurança que os Estados Unidos me dá para empreender. Porque lá você pode errar e você vai ter outra chance, e vão te ajudar, e você tem o sistema e a cultura que te apoia. O que não é o caso aqui no Brasil. Então, assim, até a mensagem, né? Poxa, vamos olhar mais pra gente, vamos reconhecer mais as coisas boas que a gente faz. Tem muita coisa bacana que o Brasil faz. E que a gente olha para fora e fala, ai, não, Estados Unidos é maravilhoso. Não, é legal. Só um ponto disso, depois a gente volta na Monsanto aqui para não se perder, que senão o papo tá vai bom. embora. Quando a gente olha para a falha no empreendedorismo, as pessoas olham com um preconceito grande. E, na verdade, falir é uma coisa... Vamos xingar aqui, mas... É uma coisa maravilhosa. É assim, se eu tenho uma empresa, vamos supor que eu tenho uma padaria, tá? E do lado tem uma farmácia. Ninguém sabe o que aquela população ali em volta, o potencial consumidor, se interessa mais. Se é pelo pão ou pelo remédio. Sim. Ninguém sabe. O sistema de preço e de entrega que vai começar a contar isso para mim. Ou seja, as pessoas vão votando com o bolso no meu negócio ou no negócio do lado. Eventualmente os dois podem ir bem, não é um problema. Claro. Mas vamos supor que ali tem gente mais... Não tem gente tão... Sei lá. Gente mais velha que precisa de remédio. Sei lá, não importa o motivo. Eu quebrar... Primeiro, eu desaloco as pessoas que trabalham comigo. Então, eu digo assim, sociedade... Pessoas que trabalham comigo vão fazer outra coisa porque essa coisa aqui não está sendo valorizada pelas pessoas. Sim. Não, mas é minha padaria. É azar seu. Você está aqui para servir a sua sociedade. Sim. O sistema de preços do capital é simplesmente o jeito que a gente encontrou para facilitar essa informação. Mas no final você está aqui para servir as pessoas. Ou o contrário. Começa a bombar, eu começo a ganhar dinheiro, eu vou me animar para investir, eu vou contratar mais gente.
compra mais máquina. Então, o capital e os insumos todos que tem ali começam a se concentrar naquele negócio que está servindo mais gente. E quebrar passa uma mensagem. Gente, quebrou por quê? Quebrou porque a Camila é incompetente? Ou não, a Camila era super boa, estava lá de manhã até de noite, nananana, mas roubaram ela. Opa, então vou abrir uma padaria e não vou deixar ninguém me roubar. Tô aprendendo com o erro da Camila. Claro. Ou, não vou abrir uma padaria, porque ela fez tudo direitinho, uma delícia, o pão tinha um preço bom, mas não tinha demanda. Ou seja, as paletas ou qualquer daquelas hypes todas, começa a quebrar, todo mundo para. Então, o quebrar dá informação para o mercado do que vale a pena ou não. Certeza. No meu bairro abriu 10 farmácias, estão lá. Ou seja, existia uma informação que precisava de farmácia. O primeiro que abriu, que começou a ganhar muito dinheiro, alguém olhou e falou, opa, Peraí, tem oportunidade. vamos abrir porque tem uma demanda. Exato. Então, As é pessoas muito legal. as pessoas olham para a falha como um failure, né? E não, assim, eu falo muito na minha mentoria que não tem como você aprender a levantar se você não cair. O erro está em você não aprender com a queda. Mas a queda, ela faz parte do seu desenvolvimento, né? Quem nunca errou? E o errar, ele vai te ensinar. Às vezes você aprende mais no erro, na falha, do que no acerto. Por quê? Porque você toma isso como certo. E não necessariamente. Sim. Meu pai sempre falou pra mim assim, filho, um médico custa, sei lá, 1 milhão para ser formado. Um advogado, 500 mil. E um negociante? E um empreendedor? É ele quebrando, ele testando. Não tem, né? Eu tenho vivido isso, assim, nesses 6 meses de empreendedorismo. Eu comecei com uma ideia que eu tinha na minha cabeça, mas eu fui pro mercado, né? É isso, assim, como é que eu vou servir a minha comunidade? E a minha comunidade foi me respondendo. Olha, Camila, mais para a direita, mais para a esquerda, agora você faz uma curva. Então, o empreendedor o se ajustar. Como é que você atende melhor a sua comunidade? Seja ela local, regional, global, não importa. Muito legal. Vamos voltar agora para... Bora Monsanto? Monsanto. Aí você estava no marketing, com esse viés um pouco mais financeiro, que Isso. imagino que tenha entregado o que eles estavam buscando. Sim. E aí? Bom, e aí veio também algumas coisas, né, na minha vida pessoal. Tá. Perdi minha mãe, me separei. Então, assim, tava meio que um conflito na vida pessoal. E eu fui fazer MBA. E eu optei por fazer o MBA executivo, não sair, que eu acho que foi uma decisão extremamente relevante na minha vida, não parar 2 anos da minha carreira e ir para fora. Fiz o MBA aqui, numa escola internacional, e entrei em contato com o empreendedorismo. Mas trabalhando na Monsanto ainda. Trabalhando ainda na Monsanto. Isso era 2015. O empreendedorismo estava bombando aqui no Brasil, fintech, os aplicativos e tal. E era um mundo, para mim, completamente diferente. Imagina, eu vinha de grandes organizações. Falar de tecnologia, de startups, era algo completamente diferente do que eu estava acostumada. E aí eu falei assim, olha, eu tenho 2 opções. Ou eu vou para esse mundo agora e eu vou ganhar para aprender, ou daqui 10 anos, ou menos, eu vou ter que pagar para aprender. E foi aí que eu fiz essa virada. Eu falei, não, eu vou efetivamente para o mundo de tech. Fui liderar as operações da EasyTaxi aqui no Brasil. A EasyTaxi estava no 3º ano, fui CEO da EasyTaxi aqui, foi uma experiência incrível. Mas uma mudança muito radical para mim. Sair de organizações tão bem estruturadas, com processos, que às vezes era o que me incomodava. Né? Assim, eu queria avançar e... não, mas você tem que fazer ali o PowerPoint, que tem que falar com A, que tem que falar com B. E eu falava, gente, mas até o PowerPoint chegar no D, já é outro PowerPoint. Né? Já é outra apresentação, já é outra ideia. Para ir para uma startup que naquela época, 10 anos, 3 anos de startup, não era nada. Hoje uma startup com 3 anos já tem muitas coisas, mas há 10 anos não era assim. Então foi uma mudança muito radical para mim, mas que eu aprendi que eu queria ficar no mundo de tecnologia. E nisso, expandi o meu network e veio uma proposta do Groupon para que eu fosse Country Manager na Colômbia. Interessante comentar aqui que ao mesmo tempo que veio essa proposta, veio uma proposta para eu trabalhar do lado da minha casa, fora do rodízio, tipo assim... Parece teste, né? Total. Deixa eu testar ela aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo que ela quer. Mas eu já tinha para mim muito claro que eu queria uma carreira internacional. Então, quando veio, o que me surpreendeu foi ser Colômbia. Porque, de novo, quando a gente volta para a cultura, a gente sempre pensa que vai ser Estados Unidos e Europa. E as empresas para as quais eu tinha trabalhado, americanas ou europeias. E 10 anos atrás, falar de mudar para a Colômbia foi um pouco chocante, assim, para o meu network. Tá. Você já tinha filho? Não. Tá. Solteira Tá bom, nesse momento, tá bom. tinha passado pelo divórcio, tinha perdido a minha mãe, então estava efetivamente, assim, ressignificando a vida. Tá bom. E aí veio essa oportunidade, eu falei, bom, vou trabalhar 5 minutos de casa, numa super conveniência, mas era voltar para finanças, né, assim, meio que... Eu tinha saído, estava no marketing, CEO, era voltar para uma posição de C-level, mas na área financeira. Tá.
ou efetivamente eu jogo tudo pro alto e eu vou pra Colômbia. E obviamente que todo mundo ao meu redor falou, fica. Todo mundo. Mentira. Claro. Colômbia, só chegava a notícia de narcos aqui. Era na época daquela série do Pablo Escobar e tal. Então, assim, o que chegava pra gente era muito a parte negativa da Colômbia. Então, não passava nenhuma segurança. O que uma mulher vai lá fazer sozinha na Colômbia, entendeu? E eu falei, gente, eu quero minha carreira internacional. Então, assim, beijo, fui. E fui. E foi incrível. Foi, assim, uma experiência completamente diferente daquela que eu tinha um dia sonhado. Eu já conhecia a Colômbia de viagens como a trabalho. Turista? Ah, não, como trabalho. Viagens a trabalho. Eu já tinha ido para a Colômbia umas 5, 6 vezes. E eu gostava da cultura, eu gostava da Colômbia, tinha uma certa conexão. Então, não foi difícil para mim. Mas é completamente diferente quando você vai morar, né? Em uma cultura machista. Então, eu chego solteira para ser a número 1 da empresa. Não tinha ninguém, um amigo, nem nada. E uma coisa é você ir como gerente, porque você pode fazer amizade, o cara do seu lado te convida para algum lugar. Quando você tá nessa posição de country manager, você meio que tá sozinha. 100%. As pessoas até estão puxando um pouco, às vezes puxando o saco, mas não é uma relação mais de amizade natural que é um... Não, e assim, também gerou uma frustração muito grande na empresa, porque tinham pessoas lá que queriam essa posição, né? Como sempre. Pô, abriu a posição número 1. Eu tô aqui trabalhando há tantos anos. Por que não eu? E uma brasileira ainda, pra quem tirar do Brasil ela? Exato. Então, assim, tinham várias coisas envolvidas. 1, não valorizar as pessoas da empresa. 2, não valorizar a cultura local. Então, eu era uma afronta muito grande. Em todos os sentidos. Todos os sentidos. E aí, um erro que eu cometi foi levar isso pro lado pessoal. Sim. Né? Porque eu achava que era comigo. E eu gostava tanto da Colômbia, então foi um conflito interno muito grande. Eu falava, poxa, e eu fui lá de coração aberto, eu fui meio que contra tudo e contra todos. Eu falei, não, eu vou pra Colômbia. E eu chego lá e encontro essa resistência muito grande. Passaram uns 4, 5 meses, eu recebi uma proposta para voltar pro Brasil. E graças a Deus eu tive um pouco de segurança nas minhas decisões. Eu falei, não, eu não vou voltar, mas eu ressignifiquei a Colômbia. Quase voltei. Foi assim, foi 1 milésimo de segundo, foi aquela coisa assim, gente, eu vou fechar a mala. Mas aí eu lembrei do meu propósito. Eu falei assim, olha, eu quero uma carreira internacional. E, obviamente, o que eu tinha pensado de carreira internacional é diferente. As coisas, elas acontecem diferente daquilo que a gente planeja. Seja um planejamento financeiro, seja um planejamento de marketing, qualquer coisa, é diferente. Então, por que eu vou jogar toalha agora com 4, 5 meses? Não faz sentido. Mas eu, efetivamente, tenho que ressignificar. E aí eu fui conhecer mais da cultura com os olhos de uma pessoa com um lado impessoal, né? Não trazendo isso para Camila. E aí eu comecei a entender o que a minha figura, o que a minha pessoa, a minha presença significava para eles. Então, assim, coisas simples que eu deixei de fazer. Quando eu saía para conhecer as pessoas, eu não falava que eu era country manager. Não precisava. Vem trabalhar aqui, ponto. Pô, trabalho no Groupon, o que você faz? Eu negocio os contratos. Não era... Sim. Eu estava mentindo. Mas eu não precisava falar que eu era country manager. Sim. Porque isso me afastava das pessoas. Né? Numa cultura machista, isso afasta. Fui também procurar fazer amizades fora do Groupon. Falei assim, acho que eu estou muito limitada a querer, né, esse acolhimento aqui dentro e talvez não seja aqui. Então, fui expandir meu network, fui viajar, fui conhecer a cultura, em que estava pautada essa cultura. E aí minha vida mudou. Aí eu conheci, assim, eu tenho minha melhor amiga hoje, que ela é colombiana. Me apaixonei, é minha segunda casa, assim, é onde eu quero talvez voltar para passar o resto dos meus dias, assim. Mas eu efetivamente tive que ressignificar internamente, que não era comigo, e fiz um trabalho com eles também. Entendo que existia uma expectativa de que o country manager fosse colombiano. Quem são as pessoas aqui que efetivamente podem vir a tomar essa posição quando eu sair? O que a gente pode fazer? E levar isso, porque como o CEO regional, ele era brasileiro, então eu também levei um pouco dessa frustração, que ele não tinha tanto contato. Mas foi assim, eu falo que Colômbia, para mim, foi, né, do céu ao inferno. O MBA completo. Cara, foi um MBA. E detalhe, eu ainda estava no MBA. Então, nos primeiros 8 meses, eu voltava a cada 15 dias para fazer MBA. Não, foi uma loucura. Mas algo que nem o MBA teria me dado. Sem dúvida. E aí foi Colômbia, foi essa paixão, me apaixonei, assim, depois desses 4, 5 meses em que eu ressignifiquei e fui viver mesmo a vida colombiana e sem tentar levar o Brasil para a Colômbia, né? Que eu acho que esse é um erro das pessoas que saem do Brasil. Aí a vida deslanchou. Mas aí chegou outra proposta, que era sair da Colômbia. Eu falei, agora eu não quero sair daqui. Você tinha ficado quanto tempo lá?
Fiquei 13 meses. Ah, tá. Legal. O tempo de fazer meu ID. Tá bom. E aí o Groupon estava passando por uma regionalização, né? E essa é outra coisa, assim, do mercado de tech. É um mercado ainda muito instável. Até hoje a gente vê isso. Quantas empresas nascem e se reinventam ou morrem. Mas, assim, é um mercado muito mais instável do que o mercado de bens de consumo, por exemplo. Então, o Groupon estava passando por essa regionalização. E eu fui como Country Manager, fiz um trabalho muito focado na área de vendas. Você foi pra... Colômbia. Não. Depois da Colômbia. Depois da Colômbia, eu fui pro Chile. Tá bom. Pelo Groupon também. Pelo Groupon. Tá bom. Então, nesse momento, a gente estava fazendo toda a regionalização do time de operações no Chile. Então, o meu desafio era trazer as melhores práticas de cada um dos países no qual o Groupon atuava na América Latina, mas fazer um time centralizado com base em Santiago. Porque lá ia ser o hub de operações de todos os países. Exato. Tá O que incluiu levar algumas pessoas, mas também terminar algumas pessoas. Tá bom. Incluindo o Brasil. Então, foi outro desafio, assim, poxa, voltar para o Brasil, assim, não voltar a morar, mas assim, eu vim para o Groupon no Brasil para demitir pessoas, entendeu? Por quê? Porque eu estava montando um hub em Santiago. E o hub deu super certo, muito mais rápido do que a gente tinha originalmente planejado. Conseguimos fazer mapeamento de processos e criar efetivamente um conceito que fosse regional, mas que atendesse às necessidades locais. E aí, passado um ano, eu falei, olha, essa operação está rodando e o Chile não foi uma cultura da qual eu me identifiquei. Acho que também, por tudo que eu tinha passado na Colômbia, eu já tinha esse amor pela Colômbia, eu falei, não. E eu queria alçar outros voos. Então, conversei com o meu gestor na época, eu falei, olha, tá rodando, a gente pode colocar aqui um gerente para tocar a operação, mas eu quero voar. E, como parte da regionalização que estava acontecendo na América Latina, estava acontecendo em outras regiões do... Já que você fez tão bem lá, deixa eu levar. Então aí me levaram para a Europa, para eu fazer uma regionalização similar na Europa, mas aí com foco em B2B. Então, eu seria a pessoa responsável por desenhar essas políticas de como atender os parceiros do Groupon na Europa. Como tudo acontece muito rápido, 3 meses que eu estava na Europa. Camila, agora você vai ficar responsável por Ásia também. Porque aí o Groupon começou a entender que dava para globalizar a operação. 9 meses que eu estava em Dublin, bom, agora a gente vai efetivamente globalizar, e aí eu virei a head global de atendimento ao cliente B2B para o Groupon, cuidando de Japão, a Polônia, e aí com hubs muito centralizados. A gente tinha 3 hubs, era um na Índia, um na Polônia e outro que a gente abriu na Espanha. Então, assim, quando as pessoas falam de trabalhar remoto, com times globais, eu falei, gente, eu vivi isso muito antes de pandemia. E aí eu comecei bem de baixo mesmo, assim, sabe, no CX. O que eu tinha vivido no Groupon até então era fazer uma regionalização onde eu avaliei melhores práticas. Mas quando eu fui para a Europa estava um pouco aquém da América Latina. Então foi efetivamente começar do zero. Que métricas que a gente vai ter, onde que nós vamos estar, quais serão os SLAs que a gente vai definir. Então é como se eu criei um centro de atendimento do zero. Legal. Com a diferença que eu não atendia só um país. Eu atendia vários países. Na época, a gente tinha 13 países e 8 idiomas. Então, não são somente as políticas, mas quais são as regulamentações de cada um desses países, qual a flexibilidade que eu tenho que ter, enfim. E quando o centro se estabilizou, assim, entre aspas, né, a gente estava ali já... Pra você ter uma ideia, não tinha nem pesquisa de satisfação nessa época. Nada. Zero. Eu lancei a pesquisa de satisfação. Quando nós medimos a satisfação, ela estava em 65% a primeira vez. Eu falei, meu Deus... É baixo. Mas não é horrível. Não, pra primeira medição, sem ter um trabalho em cima, pô... Tá bom. Tá bom. Aceito. Mas eu falei, poxa, 35% tá sofrendo. Né? Então, o primeiro trabalho que nós fizemos foi justamente de aumentar essa satisfação. Então, a gente saiu de 65 para 80 em 12 meses. Legal. E aí foi muito de entender as necessidades locais. Porque, de novo, nasce um centro de serviços muito regionalizado. Centraliza. Depois vai criando as características individuais. Você vai ajustando. E aí, a gente foi fazendo isso, e o retorno foi vindo dos merchants, mas aí eu comecei a trazer de novo essa veia financeira, né? E aí eu acho que é super importante, que eu tinha os times locais, os times de vendas ainda eram locais, em cada um dos países. O que centralizou, o que globalizou foi o time de operações. Tá bom. Porque a gente poderia efetivamente fazer remoto. Mas os times de vendas, não. E, obviamente, que os custos de operar em cada um dos países, ele era mais alto, na média, do que o meu time, que era centralizado. E a gente tinha uma segmentação de contas de 5 níveis.
Eu falei assim, olha, quando eu olho para as contas de mais baixo nível, essas contas estão super... Elas quase não estão sendo atendidas. E fazia sentido. Por quê? Porque uma pessoa de vendas vai dar mais atenção para uma conta A, para um cliente A, um cliente B. Claro. E esse cliente D e E, ele tinha uma demanda muito operacional. E o que acabava acontecendo? Isso vinha tudo para o centro de serviços. Por quê? Porque ele tentava entrar em contato com o comercial, não conseguia, ficava frustrado, isso vinha para o time de operações, mas que não tinha uma alçada comercial. E aí a minha proposta foi, vamos levar isso para o time de operações. Vamos fazer toda essa transferência comercial para o time de operações. O que foi meio que um choque, assim, num princípio, né? Porque apesar do time de vendas não olhar para essas contas com a mesma atenção, tipo, tô perdendo poder, né? Então, assim, Quando tava lá, ninguém queria saber, mas depois quando tira, nossa, era meu. Era meu, cadê? E foi muito, assim, trabalhar no ROI, né? Qual que é o retorno que a gente vai ter? Quanto está custando isso para a gente hoje? Quanto que isso vai custar? E como que isso efetivamente vai melhorar a experiência como um todo desse cliente? E não só do cliente, do funcionário. Tá. Porque eu tinha uma frustração muito grande no time de operações com essas contas. Porque a reclamação era, o time de vendas não atende e a gente que tem que depois ficar, né, pagando o preço. Resolvendo. Então, levar isso para o time de operações também dava um boost na moral desse time. Mas não foi, obviamente, como você pode imaginar, uma negociação fácil. Eu comecei com o time da Inglaterra, que eu tinha uma proximidade muito grande com o country manager na época, meio que vendia a ideia para ele, e ele estava com problema de recursos, então, assim, reduzir... Para ele caiu como uma luva. Camila, perfeito, vamos testar. Eu falei, se eu tiver um business case interno, vai ser muito mais fácil de eu vender isso para os outros países. Tá. Foi o que nós fizemos, deu super certo, porque a satisfação com o atendimento aumentou, as vendas com o time de vendas aumentaram, então Problemas operacionais diminuem, então... Problemas operacionais diminuem, e outra dor do time de vendas é que eles também tinham uma carga operacional. Porque quando eles atendiam essas pessoas, na grande maioria das vezes, era uma carga operacional, não era comercial. Uhum. O que drenava tempo de você colocar em outros contratos. Então, foi efetivamente um ganha-ganha. Mas existia, assim, talvez uma quebra de conceito aí que tinha uma dor política. Então, a gente ter feito um business case interno ajudou muito. Porque eu tinha números reais para provar qual era o benefício que era para toda a organização. Inclusive... Para o time de venda local que ganha mais dinheiro, porque estava com mais conta melhor, Exato. E um trabalho menos chato. Menos operacional. Né? Então, assim, o time de vendas ganhou, o time de operações ganhou e o cliente ganhou. Porque aí eu saio de 80% de satisfação e bato 87%. Foi essa virada, legal. Exato. Legal. E aí, falei, já temos o business case, agora a gente tem que ir para a parte política. Comecei a fazer as minhas alianças. Aceitaram de fazer isso um piloto por 6 meses, com uma transferência gradual, mas aí quiseram que eu fosse para os Estados Unidos. Tá bom. Então, eu saio da Irlanda depois de 1 ano e meio. Vou para os Estados Unidos para efetivamente fazer a implementação. Estados Unidos sendo o maior país, então a gente começou com os países, ranqueamos os países baseados em receita, fomos fazendo essa transferência para o centro de serviços compartilhado, sendo os Estados Unidos o último. Tudo feito, maravilhoso, assim, né? Muito suor. Hoje eu olho para trás e falo, meu Deus do céu. Que loucura, como eu consegui. Muito suor, mas conseguiu. Conseguimos. Foi um projeto muito bacana, eu acredito que o Groupon até hoje opere dessa maneira. Tá. E que efetivamente trouxe muita eficiência para toda a organização, para toda a cadeia. E para o cliente final também. E teve um retorno financeiro significativo. Tá. E aí eu estava já muito próxima do time de vendas. Aí o time de vendas vem, olha, a gente quer que você fique dentro do time de vendas agora, acordando de uma diretoria de transformação. Então, é sempre olhar para frente, que coisas que a gente tem que fazer para transformar. E isso era começo de 2020, para quem lembra, pandemia. Fevereiro, março ali. E aí vem a Uber, e nessa época eu estava em Chicago, então assim, só fazendo um paralelo com vida pessoal, né? No Chile eu conheci meu marido, na Irlanda a gente casou. Legal. E você conseguiu levar? Ele foi louco, né? Ele foi doido. Mas ele é chileno? Não, ele é brasileiro. Ah, tá bom. Ele é brasileiro e a gente se conheceu em agosto, no Chile. Em outubro eu recebi a proposta da Irlanda. Meu pai. E aí ele falou, e se eu for com você? Tá bom. Vambora, é uma loucura. Mas assim, tem que ser meio que louco, assim, pra andar comigo. Mas ele também tava no Chile meio temporário, não era uma coisa que ele morava? Não, ele tava também expatriado. Tá bom.
E aí nós fomos pra Irlanda, nos casamos na Irlanda. No meu casamento, assim, até pra você saber, foi um casamento no Facebook. Imagina, não teve ninguém, sei lá, não muita gente pelo menos, né? Tinha 3 gatos pingados no meu casamento. Oi, tudo bom? O que você tá fazendo? Vem cá pra um casamento, Foi, vem participar. Foi literalmente assim. A gente tinha planos de fazer o casamento no civil, na Irlanda, e depois a festa no Brasil, que depois não aconteceu, eu vou te contar por quê. Então a gente nos casamos lá, muito uma questão também de visto e tal. Adotamos um gato na Irlanda, que se chama Chile, em homenagem ao país que nós nos conhecemos. Mudamos pra Chicago. E o Chile foi junto? O Chile tá com a gente até hoje. Eita, tá firme. Olha, esse gato é quase um cachorro, assim. Porque o coitado não tem casa, né? Que dó. Então nós mudamos pra Chicago e aí decidimos ter filho. Então, assim, meu marido também já tinha falado, olha, chega de mudanças, entendeu? Já te acompanhei, mas... Segura um pouco, né? Vamos lá, já tenho mais ID do que folha no meu passaporte, entendeu? Vamos lá. Aí a gente teve o Pietro, que nasceu em Chicago, mas nós não sabíamos, assim, o quão impactante o inverno de Chicago seria na nossa vida. Até porque nós nos mudamos em verão. Então, saímos da Irlanda, que não tem, assim, é cinza o ano inteiro, 5 dias de sol no ano. Chegou num verão bacana lá, sol e tal. Chegamos num verão maravilhoso. Chicago no verão é incrível, 40 graus, assim. Até hoje eu me lembro da sensação de sair do avião. Falei, gente, tô na Bahia. Então eu cheguei. Curtimos a beça, mas aí veio o inverno. E a gente pegou um inverno super rigoroso. Eu me lembro uma vez, eu fui no cinema, assim, a um quarteirão da minha casa, e meus cílios congelaram. Meu Deus. Nesse nível. E a gente falou, olha, não vai demorar uma vida pra gente se adaptar nesse negócio. Então a gente já tava mesmo querendo mudar mais pro sul dos Estados Unidos quando veio a Uber. E a Uber era para ser diretora de operações da Uber Eats. Em plena pandemia. Bombando. Já era pandemia. Era comecinho, a gente ainda não tinha muito, né? Assim, comecinho de 2020. Tá. E aí veio, eu já tava assim também, já tinha feito muita revolução dentro do Groupon, assim. E era uma empresa que não estava inovando, que era uma coisa que me incomodava um pouco. Já queria, depois de 6 anos, tantos países, tantas mudanças e tal. Acho que assim, sou extremamente grata ao Groupon, mas aí já faltava alguma coisa. Tá bom. E foi difícil concorrer com a Uber Eats em plena pandemia. A gente foi pro México. Porque a proposta era no México. A proposta era no México. Mas ia cuidar de Latam ou só local? De Latam. Latam, e eu ia cuidar da estratégia, da jornada dos três clientes da Uber Eats. Que é os restaurantes, o entregador e os consumidores finais. Tá. Numa empresa que crescia 3 dígitos por mês. Meu Deus. Eu falei, olha, vamos lá. Mas, pandemia. Então, eu liderava um time que eu nunca tinha visto. Voltar, né, para América Latina, conhecia a cultura, mas, de novo, assim, foram tantas mudanças. E numa situação em que nós não tínhamos um problema de receita, mas a gente tinha um problema de profitability. Né, de lucro. Não era rentável. A receita crescia muito, mas não era rentável. Exato, sim. Porque a Uber Eats, antes de pandemia, vamos tentar, né, lembrar, assim, o que era esses aplicativos de entrega de comida antes da pandemia? Nada. Né? A gente pedia pizza pelo telefone, era isso. Até porque os restaurantes não colocavam foco nisso e, de repente, todo mundo quer colocar no delivery, todo mundo quer. Exatamente. Então, a Uber Eats, ela era uma incubadora dentro da Uber. E da noite pro dia, ela virou o carro-chefe. Porque ninguém mais... usava aplicativo de carro, porque ninguém tava saindo. Então, todos os olhos se viraram em cima da gente, com esse crescimento nunca jamais visto, mas sem rentabilidade. Então, o nosso desafio era a rentabilidade. Aí, de novo, vem a parte financeira. Tá. Ela sempre vem me acompanhando, ela vem me lembrando assim, ó, você se formou, né, em economia, você trabalhou 10 anos em finanças. E o que a Uber me ensinou dentro do mundo de CX é você olhar para os dados. E eu achava que eu era uma pessoa que olhava para dados até eu entrar na Uber e entender que eu era uma bebê nesse quesito. Porque a quantidade de dados que eu tinha na Uber e a quantidade de processamento de dados para tomada de decisão que eles têm é de outro planeta.
Assim, nunca tinha havido nada parecido na minha vida. E aí eu comecei a entrar nesse mundo de tomar decisão pautada em dados numa companhia que crescia muito. E eu comecei a ver, bom, se eu tenho que trazer rentabilidade aqui, crescimento não é o meu problema. Assim, eu tinha um problema de crescimento de não conseguir processar tantos pedidos. Assim, tantos restaurantes não era vender, era dar conta do que entrava. É que você fala assim, gente, não dou conta de vender o quanto que... Sim. É um problema bom, né? Sim. Mas eu tinha que mapear essa jornada. Eu falei, bom, que carta da manga eu vou tirar aqui? E aí, analisando os dados, eu identifiquei que os restaurantes que eram gerenciados por mulheres tinham uma satisfação maior. E foi muito assim... Caçando número. Isso que eu ia te perguntar, existe um conflito... Eu não digo preconceito assim, mas você tem na sua cabeça como o mundo funciona. Você tem um jeito Sim. que o mundo funciona. De repente o dado vem e te fala outra coisa. Como é que é esse conflito de tomar decisão? Uma coisa que você tem o feeling que... Não, eu sempre segui meu feeling, é por aqui que tá me dizendo, mas o dado tá falando pra ali. E aí? Isso foi uma coisa que eu aprendi na Uber. É muito, né, assim, o que meu nariz me fala? Tá. Nosso nariz sempre leva a gente pra algum lugar. Tá. Mas aí, muitas vezes, a gente toma uma decisão só pelo nariz. Isso. E a gente acaba pagando um preço alto. Então, o que eu aprendi na Uber é, tudo bem, siga a tua intuição, né? Ela é extremamente válida, porque anos de experiência e tal, mas valide com dado. Entendi. E você tá na dúvida, faz um teste AB. Tá. Né? Então, é sempre como é que você toma essa decisão, como é que o dado suporta esse seu feeling, essa sua intuição. Então, eu comecei mesmo a cutucar o número e ver o que estava acontecendo e vi efetivamente que esses restaurantes gerenciados por mulheres, eles tinham uma satisfação maior. E satisfação a gente sabe que leva a recorrência. Opa, aqui tem dinheiro. Então, eu montei uma campanha só de restaurantes liderados por mulheres, aonde eu dava mais visibilidade no aplicativo. Só o fato de colocar elas vão ter mais pedidos com menos problema, mas enfim, tá. Caramba. E isso olha que... Sabe? É uma coisa assim, que você fala, meu... E assim, interessante que você falou essa questão da intuição. Quando eu cheguei na Uber, uma das primeiras perguntas que eu recebi, que eu não estava preparada porque assim, no meu processo seletivo a gente falou muito sobre jornada do cliente, a parte estratégica e tal, mas uma das primeiras perguntas foi, como é que você vai tratar diversidade e inclusão aqui? Uau! Me fala mais a respeito. E aí eu fui olhar para os números, né, de novo. No meu time de operações, somente 17% da população era feminina. Uhum. Então, a Uber tinha uma preocupação, sim, com diversidade e inclusão. E talvez tenha sido ali que plantou a semente para eu começar a olhar o dado do ponto de vista de gênero. Então, eu identifiquei isso, criei essa campanha chamada Estrellas, no espanhol, né? No Brasil era Estrelas, aonde eu dava visibilidade para esses restaurantes. Isso gerou um brand awareness no mercado. Então, mais restaurantes gerenciados por mulheres começaram a nos procurar. Tá. Aí eu falei assim, bom, deixa eu começar a olhar para os outros pilares. Aí eu fui ver que os entregadores também, a sua grande maioria, 93% eram homens. Como é que eu trago essas mulheres? E eu tinha um desafio com os entregadores, porque na pandemia a gente teve o boom, só que eles trabalhavam com vários aplicativos no mesmo tempo. E entendendo que a função de entregador é uma função entry-level, que é uma barreira muito baixa, como é que eu ajudo mulheres na América Latina a ganharem independência financeira? Então, eu montei um programa para trabalhar com ONGs na América Latina que atendem mulheres que sofrem violência doméstica, que na sua grande maioria, por dependência financeira dos seus parceiros, a se desenvolverem, a se unirem à plataforma como entregadoras. Tá bom. Então, a gente sai de 3% e a gente vai para 12% de entregadoras mulheres na Uber. América Latina. Tá. E isso através da parceria com essas ONGs. Falei, bom, já tenho 2 pilares. Vou olhar para o cliente final. Cliente final, mulheres. As mulheres compram mais sobremesa. Quando você olha a distribuição, o que homem pede, o que mulher pede. Tudo bem que algumas vezes é a mulher que pede no aplicativo do homem e tal, mas... Você consegue fazer uma... Consigo entender como é que é esse perfil de consumo. E aí eu vi que elas são mais tendenciosas a comprarem os docinhos, né? E o docinho você pode comprar em qualquer momento do dia.
Uma empresa de aplicativo de entrega de comida, Tem os picos. Café da manhã, almoço e janta. O que faz com que o entregador ele fique no multi-apping? São os vales. Se eu aumento a demanda para esse entregador nos vales, eu diminuo significativamente essa troca de aplicativos. Se eu tô tendo demanda aqui, eu vou seguindo. Só vou parar para olhar o outro se não estiver vindo. Perfeito. É aí que nasce o primeiro programa de diversidade e inclusão externo da Uber, que se chama You for She, onde a gente trabalha os 3 pilares do marketplace de entrega de comida. Então, eu tenho a promoção, né, das mulheres que lideram esses restaurantes, pautado em quê? Pautado efetivamente na experiência que elas entregam. Eu tenho os entregadores, eu tenho mais mulheres hoje, eu tenho uma demanda, tenho uma oferta maior de entregadores e pautados em mulheres que têm uma aderência à minha plataforma maior por conta da parceria com as ONGs. E eu tenho agora uma campanha voltada para mulheres, para compra de doces ou sobremesas nos momentos de vale, o que me dá efetivamente uma maior demanda para esses entregadores. Então, eu fechei os 3 pilares e a gente aumentou a margem em 3 pontos percentuais. Legal, incrível. Legal como constrói a coisa do pequenininho ali e vai... Então, isso é um exemplo de como que o CX ele tem que estar atrelado à parte financeira. Né? A gente não pode falar só de CX. Se eu tivesse olhado só para a pesquisa, vamos aumentar. Como que está aqui a pesquisa do meu restaurante feminino, liderado por mulheres e liderado por homens? O que eu vou fazer com esses homens para aumentar? Não. Onde que está o dinheiro? Né? Como é que eu posso fazer com que eles aumentem também? Com certeza. Mas eu tenho que traduzir isso numa métrica financeira que vai fazer com que o meu projeto seja aprovado pelo C-Level. Claro. Então, essa é um pouco da história aí. Tá legal. E daí, quando você saiu, aí você sai do Uber e aí vai implementar a RiseUp. Não, aí eu saio da Uber também. Passei por algumas outras situações pessoais. México foi muito desafiador pra gente, porque foi no meio da pandemia. Ficamos literalmente... Eu trabalhava da minha... Como é que fala? Do meu apartamento. Eu fui conhecer o time pessoalmente, já tinha mais de ano no México. Tá. Então, foi muito desafiador. A gente também, né, falando da minha família, estava com meu bebê pequeno. Pietro foi para lá com 2 meses e meio. Meu marido largou o emprego nos Estados Unidos, estava em casa e a gente não conseguia sair, literalmente. Então, foi uma situação muito limitante, acho que para todo mundo que passou pela pandemia. Concomitantemente a isso, assim, a gente descobriu também uma doença terminal no meu sogro, que também impactou bastante. Então, o México meio que trouxe algumas cicatrizes. Não é nem o país em si, mas a situação toda que estava. A situação. E a gente já sabia, quando a gente foi para o México, a gente sabia que o México seria temporário. Que a gente queria morar no sul dos Estados Unidos. Né? A gente, assim, Chicago era muito gelado, a gente queria morar no sul dos Estados Unidos. Meu filho nasceu nos Estados Unidos, então, entre eu e meu marido, a gente falou, olha, vamos montar um plano pra gente voltar. Na própria Uber, eu tentei me recolocar nos Estados Unidos, não consegui, e abertamente eu falei, olha, eu vou pro mercado. E aí foi que eu fui contratada na Esporon, que foi outro presente que caiu no meu colo, assim, falando de Monsanto, agora, acho que hoje vários presentes, né? Falar pro universo que a gente quer é muito importante. Na Esporon é uma fintech, eles trabalham com pontos de vendas e processamento de pagamentos no mundo de hospitality, que é no mundo de restaurantes, que era um mundo que eu estava extremamente familiarizada. Eles cresceram muito na pandemia, por quê? Porque era por ser cloud. Então, ao invés de você ter o seu hardware no restaurante, você tem tudo na nuvem, você tem muito mais informações, é um sistema muito mais inteligente. Então, eles cresceram muito, mas o atendimento não acompanhou, a qualidade do atendimento não acompanhou. E aí que pegaram sua expertise para... Exatamente. Então, assim, o meu chefe na época, o CEO, dava muito valor para a experiência do cliente como um fator de crescimento de vendas. Mas não tinha a expertise dentro de casa para fazer esse negócio acontecer. Então, a empresa crescia, mas ela crescia menos do que ela poderia, porque o time de atendimento não acompanhava nessa qualidade. Então, eu vou para lá praticamente com uma carta branca, assim, né? Olha, a gente precisa... Resolve. O meu problema é esse, se vira. E outra coisa, era um time baseado no México. Tá. Então, eu conhecia da cultura mexicana, eu conhecia do mundo de restaurantes e, efetivamente, tem um CX que é atrelado como um crescimento do negócio. Mas aí você muda para os Estados Unidos. Aí eu volto para os Estados Unidos, aí Miami, que é onde eu tô até agora. Volto, começo a trabalhar na Esporon para fazer efetivamente uma transformação no atendimento, para que nós saíssemos de simplesmente responder tickets e virássemos uma plataforma de crescimento do negócio.
Primeira coisa, era um time extremamente centralizado no México, que é um risco enorme, então eu expandi atendimento para os Estados Unidos e, por ser um atendimento 24/7, eu tinha muitos desafios com o time de atendido durante a madrugada. Assim, normal, né? É bucha. É bucha. E uma parcela significativa dos meus clientes na Esporon eram clubes né, restaurantes que atendem até 4, 5 da manhã, bares e restaurantes. Então, existia uma demanda, existia uma população que dependia desse atendimento da madrugada. E ela não era menor, e ela não era menos relevante. Bom. Mas era mais problemática. Era mais... Porque alguém que liga de madrugada geralmente tem uma coisa... Não, assim, o atendimento da Esporon em si, ele era muito tenso. Por quê? Processamento de pagamentos. Imagina você tá lá e a cozinha... Então, tem um cliente que bebeu, que quer pagar. Então, isso que eu digo, assim, é mais tenso do que de dia, o cara tá menos preparado, é menos... Sim. E eu falei, bom, como que eu resolvo isso? Aí eu abri uma operação na Polônia. Então, por ter trabalhado na Polônia, com a Polônia antes, eu já conhecia. Eu falei, olha, eu já conheço como que eles são, eu sei que eles são super dedicados, a qualidade do atendimento é muito boa, então eu vendi essa ideia internamente. E tem o tempo de diferença. E é dia para eles. Isso. Entendeu? Então, começa no México, a gente expande para os Estados Unidos, depois a gente expande para a Colômbia. Para a Polônia, para ter esse atendimento 24 horas e que a gente não precisasse ter ninguém trabalhando overnight, porque é super desgastante. Concomitantemente a isso, treinar o time. Então, eu quebrei o time de atendimento em vários times menores, muito especializados. Porque o atendimento ali era desde, preciso entender o que me foi cobrado, o meu sistema caiu. Né? Então, assim, ia de A a Z. E esse atendimento antes, ele era todo mundo junto, com vários níveis de escalação. E eu, particularmente, não sou muito favorável a diferentes níveis de atendimento, porque eu acho que vira uma batata quente que depois ninguém quer. Ficam jogando para trás. Vai pro nível 2, nível 2 pro 3. E assim vai, o coitado do cliente que fica lá, mas com quem que eu falo agora? Então, eu matei os níveis de atendimento, quebrei o atendimento em times especializados, porque isso me permitiu, inclusive, trazer pessoas do mercado que tivessem conhecimento técnico naquela área específica e expandi para esses outros 2 países e comecei a injetar essa questão da cultura da experiência do cliente que começou com eles. Então, antes de nós irmos para o cliente final, a gente trabalhou a experiência do funcionário. Como que eles eram contratados, como que eles eram treinados, que ferramentas que eles tinham, até que eles se sentissem empoderados. Como é que você se sente nessa situação? Me sinto bem, maravilhoso, agora você entrega isso. Né? É isso que eu espero. Fica mais fácil, você não precisa cuidar da ponta, ele cuida da ponta porque você cuidou dele. Exatamente. Perfeito. Então, a gente vai de um atendimento no CSAT que estava em 2,9, 43% de satisfação, para 4,7. Nossa. Em 8 meses. Legal. Assim, foi um curto espaço, mas foi uma revolução, literalmente. Foi um curto espaço de tempo. E eu falei, então agora a gente hoje já tem um atendimento que atende às necessidades. Mas eu quero mais. E aí, nesse momento, a Esporon tinha uma campanha de recomendação. Muito focado no time de vendas. Aonde um cliente que estivesse satisfeito pudesse fazer uma recomendação, enfim, ele era bonificado com relação a isso. Mas era um programa que não vingava, assim. Ele estava já há algum tempo e não tinha tração. Eu falei, olha, eu tenho 96% de satisfação no meu atendimento. Que momento melhor para eu pedir essa recomendação? Muito né? Que eles chamam. A hora que deu tudo certo, resolveu o seu problema, me recomenda. Exatamente. E uma das dificuldades de qualquer empresa é você entrar em contato com o cliente. O cliente está ocupado, mas ainda mais no meu caso B2B, isso ainda é mais crítico. E eu tinha 30 mil chamadas entrando todo mês. Eu falei, gente, peraí, eu estou sentada numa mina de oportunidades. Então, eu trabalhei com marketing, mas eu falei assim, olha, eu quero poder traquear. E aí que vem aquela questão dos dados. Eu quero poder saber o que está vindo do meu time. O quanto isso aqui está efetivo, claro. Exato. Então, eu trabalhei com marketing para ter um link exclusivo para o meu time e toda vez que o cliente ele dava uma nota alta para a gente de satisfação, automaticamente chegava informação para ele desse programa de recomendação. Resumo, a gente se tornou o maior canal de recomendação da Esporon. Assim, by far. E com conversão. Então, de novo, é você fazer de um time de suporte, que às vezes as pessoas ficam ali, mas só olham para mim como custo, ninguém aprova meus projetos. Tá.
que você vai fazer com isso, né? Como é que você pode fazer do suporte uma máquina de crescimento? Não dá para você fazer isso quando o seu suporte está ruim. Então, não adiantava tentar fazer isso quando estava lá em 43% de satisfação. Você pedir uma recomendação ali, eu vou falar, só se for recomendação de não comprar. Sim. Entendeu? Então, trabalhamos na base do atendimento para que ele efetivamente atendesse às expectativas do cliente e que isso fosse recorrente. Porque a gente sai de 2,9 para 4,7 e nós nos mantivemos em 4,7 com um mês em 4,8 por 13 meses consecutivos. Então, a gente encontrou meio que a fórmula do sucesso de como é que essas coisas aconteciam. Não vou falar para você que eu não tinha problema. Claro. Óbvio, porque tinha 4% ali insatisfeito. E esses 4% já me davam trabalho. Mas, na sua grande maioria, sim, nós atendíamos e acima dos nossos concorrentes. O que esse foi um diferencial, porque eu também fui entender como é que o nosso concorrente atendia. Por quê? Porque eu queria não só entregar um bom atendimento, mas que efetivamente fosse um diferencial. A partir do momento em que isso se estabiliza, olha, eu tenho um novo padrão aqui. E a cereja do bolo foi que nos Estados Unidos a gente tem, né, a avaliação do atendimento na indústria, nós ganhamos como o melhor atendimento da indústria. Então, a gente sai de um atendimento subpar, capenga, para se tornar o melhor da indústria e efetivamente virar o maior canal de recomendação, gerando vendas através do atendimento. Provando todo o projeto ali que está funcionando. Que está funcionando. Legal. Então, tudo isso acontece e, obviamente, né, tenho pessoas na minha vida que eu confio muito. Camila, por que você tem que compartilhar isso? Você tem que, né, ajudar outras pessoas e tal. Não, gente, empreender não é pra mim. Eu tenho 25 anos de corporativo. Eu sei jogar esse jogo. Não, mas você tem que ir pra fora, você tem que fazer, você tem que isso, você tem que aquilo. E essa sementinha foi plantada. Aí, no ano passado, eu comecei a minha empresa, comecei a Rise Up em maio do ano passado. Você saiu da Sporon, não? Foi não, meio... concomitante. Eu falei assim, deixa eu ver como é que é a temperatura dessa piscina, entendeu? E sem muito saber o que você ia fazer. Sem muito saber, assim. Eu falei, bom, o que eu acho que eu sei fazer, né? Porque você vai no corporativo, você vai meio que no flow, assim. Eu sabia que eu sabia fazer CX, estava claro para mim. Mas eu também não podia abrir uma empresa de CX, porque ia concorrer com o meu cargo. Eu não me sentiria confortável. Claro. Mas uma coisa que me ajudou muito ao longo da minha carreira foi ser a Camila Ferreira, né? E não a Camila da Uber ou a Camila da Groupon, não. Eu sempre fui a Camila Ferreira. Tá. Você já construiu uma marca Camila Ferreira e não se apoiando nos... Exatamente. Tá, onde as empresas para as quais eu trabalhei, elas me ajudaram no meu propósito. Claro. Eu falei, bom, então eu vou começar ensinando isso. Que eu chamo de presença executiva. Tá. Como é que você carrega a sua marca? Ou seja, depende da área que você trabalha... Como você constrói, legal. Exato, né? Que é a sua liderança, a sua autoliderança. Como é que você constrói a sua marca e aí você vende a sua marca e você não fica à mercê das pessoas terem que vir atrás... Você ter que ir atrás das pessoas, as pessoas vêm atrás de você. Tá. Então, eu comecei com isso e, organicamente, eu comecei a ter clientes. Você criou um curso, você criou uma mentoria? O que você criou? Eu criei uma mentoria com 6 módulos. E onde você anunciou isso? Primeiramente eu também fiz uma mentoria, comecei anunciando no Instagram. Tá. Meu Instagram foi hackeado. E aí eu falei, olha, não vou abandonar esse barco, né? Volta lá na Colômbia, você vai voltar? Sim, não vou. E aí eu fui pro LinkedIn. Comecei a fazer, né, a me apresentar mais, a ser muito mais ativa, falando sobre liderança feminina. E isso... no meu próprio network, o que você está fazendo, não sei o quê. E aí comecei a fazer mesmo como um side job, então trabalhava durante o dia no Sporon, e nos finais de semana, à noite, não sei o quê, fazia a mentoria. E vi que esse negócio estava avançando. Quando chegou no final do ano passado, a gente teve uma mudança organizacional na Sporon, onde o meu gestor ele tomou uma outra posição como CFO, veio uma outra pessoa para tomar a posição dele como CEO, e eu não fui considerada. Falei, bom... o que a vida está mostrando pra gente aqui? Vamos fazer desse limão uma limonada. E eu falei, olha, se eu efetivamente fizer do CX, né, já que eu já provei que tem demanda, se eu expandir isso não só para a experiência pessoal, mas para a experiência no como um todo e ir para o mundo de CX, eu acho que eu tenho muito mais chances. E talvez esse seja o momento. Então, fui, 1º de janeiro, comecei, entendendo que nos primeiros 6 meses seria mais desafiador e tal, mas eu vou te dizer...
o retorno que eu tive do mercado... Assustador, positivamente. Positivamente, né? Eu fui atrás de fazer parcerias, eu fui atrás de participar de podcasts, de informar efetivamente o meu network, que eu estava me reposicionando. Então, usando tudo que eu ensinava na presença executiva, mas agora para me posicionar como empreendedora. E comecei a fechar os primeiros contratos e fazer palestras, e o negócio foi acontecendo até hoje. E assim, eu olho para trás e falo, foi muito bom o corporativo, mas estar na Rise Up faz todo sentido. E aí eu ajudo hoje líderes, né, a terem essa visão mais financeira, para que eles também tenham menos frustrações quando liderando times de suporte ou liderando CX. Também ajuda as empresas, os CEOs a entenderem qual que é o real sentido do CX, que não é o time de suporte. Né? Longe disso. Tá longe disso. E tenho focado muito na questão de palestras, para levar esse conhecimento, né? Plantar essa semente, porque sempre fica aquela pulguinha atrás da orelha. Não, mas espera aí. Olha, ela conta aqui que efetivamente ela deu ROI. Pô, a gente também quer. Né? Então, você vai disseminando essa semente. E foi isso, assim, tem sido 6 meses de muito aprendizado. Hoje, a Rise Up é completamente diferente de quando ela começou. E vai ser daqui a um ano diferente do que ela é hoje. E vai ser diferente do que ela é hoje, com certeza, mas ela deu para mim um equilíbrio de vida que eu não tinha. Então, eu sou muito mais próxima do meu filho, estou muito mais presente em casa, apesar das viagens. Meu tempo lá, ele é presente. Não é aquela coisa, não, gente, o que está acontecendo na Polônia, o que está acontecendo... Porque o atendimento não parava. Sim, sim. E me dá muito mais satisfação, porque a hora que eu vou e converso, faço uma palestra, ou eu faço uma mentoria, ou mesmo uma consultoria, e vejo que isso está gerando frutos, isso é muito recompensador. Todo trabalho que o impacto é imediato, é mais fácil, é mais recompensador, talvez. Exato, e as pessoas que hoje me procuram são pessoas que estão abertas a essa transformação. Às vezes, quando você está no corporativo, você tem que ficar vendendo e provando. Ah, não, mas eu não acho que é assim, eu não acho que é assado. E eu, obviamente, respeito. Mas hoje as pessoas que vêm me procurar, Camila, eu quero essa transformação. Eu vi você numa palestra, eu vi você num podcast, eu vi você, conheci você, tive a experiência de trabalhar com você há um tempo atrás. E eu quero beber dessa fonte. Então, são pessoas que estão abertas a essa transformação. O que faz com que as relações sejam muito, né, mais leves e que essa transformação também aconteça mais rápido. Sim, sim, sim. Camila, assim, incrível a sua história de uma pessoa que veio de uma origem super humilde e batalhou e sempre muito posicionada, mas polida. Foi essa impressão que eu tive aqui de sempre, não, eu sei o que eu quero, eu vou falar o que eu quero de maneira tranquila, não vou ficar confrontando ninguém. E quem escuta essa parte de morar fora... morar fora sem ninguém junto, E a sua mãe tinha falecido, imagina o seu Porto Seguro, que foi quem te criou e tudo. Cara, é um desafio. E a gente diz, o clima, nossa, reclama do clima. Gente, é um inferno ficar morando num lugar... frio. Nossa, deve ser Mas não conhece ninguém, não tem amigos, não, né? Posso imaginar que desafiador, assim. E por isso que na mentoria de presença executiva eu falo muito sobre isso, né? Sobre o que você realmente quer. Porque às vezes a gente está numa situação de desconforto. Eu não gosto da empresa, eu não gosto do chefe, eu não gosto do amigo. Tá, mas o que você realmente quer? Porque o que me fez ter resiliência em todos os desafios que eu passei, que todo mundo passa todos os dias, é que eu sabia o meu destino. Então, se você não soubesse, você já tinha desistido lá na Colômbia, lá no comecinho. Com certeza. E foi aí nesses 3 segundos, né, de sobriedade que eu falei assim, mas peraí, eu quero uma carreira internacional. Quem disse que ia ser fácil? Assim como a carreira no Brasil também não é fácil. Sim. Né? Mas são desafios diferentes que... São desafios diferentes. Então, assim, ter essa certeza daquilo do seu destino é super importante. Porque os dias de frio intenso, eles vão acontecer e a gente tem que estar preparado para eles. E até hoje, assim, a minha primeira mudança, ela foi sozinha, o que traz desafios de ser uma mulher solteira, numa cultura machista e tal. Mas a última, fui eu, meu marido, meu filho, gato, móveis. Talvez mais difícil ainda, por outro lado olhando. Por outro lado. Então, você vai trazendo, né, diferentes complexidades. Mas, assim, de novo, qual que é o destino? Hoje eu acredito que, do ponto de vista familiar, a gente encontrou a nossa fórmula do sucesso do momento. A gente gosta de onde a gente mora, por conta do clima. Tem ainda, né, uma questão latina ali na Flórida, a questão da segurança. Mas pode ser que amanhã isso mude, né? Então, assim, qual que é o nosso destino familiar agora? Muito bom, Camila. Obrigado. Adorei, assim, a sua história e todo o conhecimento que você passou aqui contando os casos reais que você teve. Acho que foi incrível. Eu agradeço. É sempre gostoso compartilhar. Espero que tenha inspirado pelo menos uma pessoa. Bom, uma já inspirou, com certeza. É isso. Obrigada. Valeu, obrigado.